Olá senhores, tudo bem? Aqui é Edson Xavier do canal Gestão em Excel 2018 e dessa vez trago para vocês algo que fala sobre o desvio padrão. Na aula anterior falamos sobre variância e agora, dando continuidade, entraremos no tópico desvio padrão. O desvio padrão ele é uma medida de dispersão que é capaz de identificar o erro de um conjunto de dados em torno de sua média. Assim como na variância, também o desvio padrão ele leva em consideração a sua média. Porém, a sua fórmula já é um pouco mais simples. O desvio padrão, no caso, ele é a raiz da variância. Como na aula anterior fizemos a variância, se você tirar a raiz da variância, você já tem o seu desvio padrão. E como expressar esse valor? Como expressar esse resultado em desvio padrão? Na verdade, é a sua média mais ou menos o seu desvio padrão. Da maneira que você vê aí embaixo. Representando isso em gráfico, você vê que essa linha vermelha ela é a média do seu processo. E as linhas azuis são os limites inferiores do seu processo e os limites superiores do seu processo. Nada mais, nada menos o que quer dizer. Você tem uma média em um processo, o qual você vai se distanciando, você vai tendo um desvio padrão, 3 desvio padrão, sendo que esse desvio ele pode ser negativo ou pode ser positivo. E aí você pode ter 99% das suas amostras dentro desses limites de 3 desvios, 95,4% dentro desse limite de 2 desvio padrão e apenas 68,3% dentro do limite de 1 desvio padrão. Mais para frente veremos também como você associar isso ao nível sigma, que você fará os estudos de capacidade de processo, onde você verá o que é CPK e PPK mais adiante. Então, passaremos para o Excel para você entender como é feito tudo isso. Vindo aqui para a planilha do Excel, vou utilizar a mesma informação que eu utilizei na aula anterior, onde temos os dias da semana de segunda a sexta que trabalham 2 operadores que têm esses respectivos valores. Aqui. Isso que está sublinhado de vermelho foram os cálculos que foram feitos na aula anterior. Se você tiver alguma dificuldade e não conhecer também como funciona, você pode ir aqui embaixo onde terá o link que vai te direcionar para a aula e fala sobre variância. Então vamos lá. Aqui embaixo eu deixei para vocês alguns tipos de desvios que você vai encontrar quando for aplicar a fórmula. Mas aí vamos ser um pouco mais objetivo, tá bom? Eu vou explicar alguns, não vou explicar todos, que não vai ter necessidade nessa aula de você entender todos, mas os principais vão estar aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou analisar o operador 1 e o operador 2 aqui, tá bom? Vamos fazer aqui a média do operador 1, vou copiar a fórmula para a média do operador 2, vou fazer o mínimo do operador 1, no caso é a menor produção do operador, vou fazer o máximo do operador 1, copiar para o máximo do operador 2, amplitude, que é o maior menos o menor valor, repito mesmo, aqui desvio médio, desvio padrão A e desvio padrão B. Vou fazer o seguinte, para explicar para você o que é esse desvio médio, que muitas pessoas se confundem um pouco, eu vou pegar as informações do operador 1 e usar como exemplo para que você entenda como o Excel calcula esse desvio médio, tá bom? O que nós vamos fazer? Como eu tenho as informações do operador 1 aqui, vou repetir o valor da média. E aqui eu vou fazer o desvio. O que é o desvio? Lembre que eu expliquei para vocês que cada valor representa um N ou um X, né? Eu vou pegar cada X menos a média. Vou dar F4 para deixar como absoluta. E vou repetir o mesmo aqui embaixo. Note que você tem valor negativo. Para que a gente faça a fórmula que está aqui do desvio médio, nós não podemos ter valores negativos, porque nós vamos trabalhar com números inteiros, tá bom? Então o que eu vou fazer? Vou transformar esse número com a fórmula ABS, que ela retorna o número positivo em um conjunto. Bom, note que com esses valores, agora o que eu vou fazer? Eu preciso dividir a soma desses valores, que aqui estão, pela quantidade de n's, em 1, 2, 3, 4, 5. Então eu terei que dividir a soma desses valores por 5. Como eu vou fazer? É igual a soma
esses valores dividido pela quantidade de valores com a fórmula continúmeros. Ok? Note que o desvio médio do operador 1 é 18,24. Você pode fazer isso para o segundo aí, para posteriormente comparar um com o outro. Então, para você ver como o Excel facilita tudo isso, vamos aqui, ó. Desvio médio. Vou fazer o seguinte, vou pegar os valores do operador 1. Pronto. Note que o valor também é 18,24. Com o cálculo manual aqui e com o cálculo da fórmula aqui. Note como o Excel consegue simplificar para você isso. Eu posso só copiar essa fórmula aqui e jogar aqui. Agora, o que seria esse desvio padrão A? Nas aulas anteriores nós vimos que o A é de amostral e o P é de populacional. O amostral é quando eu tiro uma parte. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Digamos que esses três primeiros valores são retirados de uma produção após o retorno de almoço. Então eu quero saber como está meu desvio padrão dentro dessa população aqui da produção após o almoço, que seria esses três. Então vou fazer um amostral. Posso fazer igual ao desvio padrão A de amostral e pegar apenas esses três valores. Repito isso para o segundo operador copiando a fórmula e agora eu vou fazer o desvio populacional. No caso, como é populacional, eu já pego o valor total da população inteira. E aqui eu consigo comparar como é a minha produção com relação ao desvio padrão após o almoço no total. Então quer dizer que depois do almoço a equipe volta bem, né? Desvio padrão menor. Isso é uma possibilidade de um estudo que você pode fazer com desvio padrão. Bom, então para finalizar, o que eu fiz? Eu peguei aqui aquela tabela da aula anterior de variância e, como expliquei para vocês, o desvio padrão é a raiz da variância. Então vamos fazer igual de uma outra maneira. A raiz, puxa esse valor, fecha aqui e aqui. Então, esses dois valores estão igual a esses dois valores. Como a variância foi populacional, quem assistiu a aula viu, né? Aqui o desvio padrão também é populacional, né? Então, gente, a aula era isso. Espero que vocês tenham compreendido e que vocês possam aplicar isso nos seus estudos. Gostaria de mais uma vez agradecer as pessoas do grupo do Guru do Excel, em particular o Felipe Garcia, que é um cara muito inteligente e ajuda muitas pessoas aí no grupo com as suas soluções de Excel aí super dinâmico e inteligente. Ao Leandro, que é de Fortaleza, e ao nosso grande amigo Bené, que também é de Fortaleza, tá bom? Então fique com Deus e até a próxima.